Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia, uma excelente sexta-feira para todos nós. Estamos aqui hoje encerrando mais uma semana de muitos evangelhos, aprendizados, palavras de esperança para a gente. Então, eu desejo a todos que estão aqui conosco agora um bom dia, sejam muito bem-vindos e é com muita alegria que a gente partilha destes minutos aqui juntos. Meus amados irmãos, hoje, como estamos encerrando mais uma semana, eu convido a todos para podermos iniciar o nosso evangelho com uma oração destinada até a Jesus. Então eu convido a todos para fecharmos os nossos olhos da vida material, apenas alguns minutos, serenarmos o nosso coração e com o pensamento elevado até a Jesus, oremos em um só coração. Jesus, divino amigo, desça sobre o nosso coração a paz que vem do Senhor. Tranquiliza as nossas preocupações. Mostra-nos o caminho para a resolução dos problemas que chegaram nesta semana. Cura, Jesus, a nossa alma. Fortalece o nosso físico. Reacende a nossa fé e nos ampara, pois estamos aqui como irmãos pequeninos, rogando a tua misericórdia, a tua bênção para a nossa vida, para o nosso dia. Nós te agradecemos, Cristo, por tudo que fizestes e faz por nós. Nós te agradecemos do fundo de nosso coração. E hoje nós também lhe perguntamos: o que o Senhor Jesus deseja de nós? Que possamos colocar as nossas mãos hoje para servir em nome de Deus. Que as nossas palavras possam servir em nome de Deus. E que Jesus possa utilizar do nosso coração para servir a Deus. E que assim seja. Meus amados irmãos, são com essas palavras que hoje nós iniciamos aqui mais um momento do nosso querido Evangelho. Momento esse em que a gente se coloca em comunhão com Deus, momento esse em que nos concentramos aqui e juntos, de forma breve, nós refletimos uma passagem do livro Um Minuto com Chico Xavier. Hoje, a mensagem de número 109 é do querido Espírito Emmanuel. E Emmanuel nos diz algo muito bonito, porque é sobre os obstáculos, as dificuldades e os desafios da vida. O benfeitor coloca para a gente: agradeçamos os obstáculos que nos chegam em forma de alteração ou mudança, quebrando-nos a inércia e renovando-nos a vida. Emmanuel usa uma palavra aqui diferente para a gente hoje: agradecer. Eu falo que é diferente porque ele fala para agradecer os obstáculos da vida, agradecer as dificuldades, agradecer os desafios. E é diferente essa palavra neste contexto, porque não estamos acostumados a agradecer pelos obstáculos que nos chegam. Pelo contrário, quando chega uma dificuldade dentro da nossa casa,
quando um familiar que amamos passa por um desafio, quando estamos enfrentando dificuldade no trabalho, no estudo, nas relações, no casamento, quando estamos mergulhados nessas angústias, geralmente não agradecemos, mas em verdade choramos, rogamos amparo, força, lamentamos e muitas vezes nos revoltamos. Pensamos: por que estou passando por isso? Por que isso está acontecendo comigo? Então, agradecer geralmente não é uma palavra que a gente usa num contexto de obstáculos e desafios da vida. Mas Emmanuel hoje está nos convidando a agradecer. A agradecer todas essas dificuldades que chegam no campo que for da nossa vida. Porque são justamente esses obstáculos que nos colocam para frente. São esses obstáculos que nos fazem crescer, que nos vão impelir para sair daquela inércia, daquela ociosidade e nos desenvolver. Olha, meus irmãos, incontáveis são as obras espíritas, sobretudo eu cito aqui de Humberto de Campos, querido espírito, amigo, que nos traz histórias de famílias, pai, mãe, que fazia tudo pelo filho, mas tudo, tudo mesmo. Protegia demais o filho, não deixava o filho passar por dificuldade, queria carregar a cruz do filho, o fardo dele. E nessas histórias é muito claro para a gente como que esse filho ele é privado de passar por obstáculos, consequentemente privado também de se desenvolver, de aprender, que a dor também é um grande educandário para nós. As provas, as expiações, é uma forma da gente se fortalecer na vida. E aí, me lembro sempre muito, porque Humberto Campos, algumas obras dele traz uma história ou outra sobre isso. E sempre o final da história é aquela situação. O filho passando depois dificuldade para poder conseguir se adaptar, para aprender, para desenvolver, para vencer um obstáculo, porque o pai e a mãe sempre faziam tudo. E agora, na ausência dos pais, ele não conseguiu se desenvolver. Então, eu trago isso para a nossa vida. Deus, nosso Pai, ele permite os desafios. Os bons espíritos, no nosso planejamento reencarnatório, permitiram as provas, as expiações, a gente aceitou, porque sabíamos que por esses obstáculos desenvolveríamos algo em nós que por conta própria, sozinhos, a gente não buscaria desenvolver, não. Então, eu gosto de trazer um exemplo aqui, bem simples, mas para nós pensarmos. Pensemos, oh meus irmãos, num campo, um campo. Um campo que a terra tá ali, assim, não tá fértil, a terra tá aquela terra seca, seca. É um campo muito bonito, mas a terra tá seca. Aí o agricultor, ele vai olhar para aquele campo, ele vai querer que aquele campo cresça, desenvolva, ele vai querer cultivar algo ali para multiplicar. Só que ele olha para aquela terra seca, não tem como plantar nada aqui. Então o que que ele faz? Ele começa a pegar todos os dias a enxada e vai ali, como se diz, né, naquela atividade, batendo na terra, limpando a terra, e faz aqui, tira isso, e não sei o quê. Abre um buraco, coloca a semente, planta e vai passando, e roça, e faz tudo para poder tornar aquela terra boa e ela conseguir florescer o que foi plantado nela. Passado alguns meses, esse agricultor olha para o campo e vê o quanto aquela terra está rendendo, quanto aquela terra está se multiplicando.
E aí, nesse sentido, pensemos, se ele tivesse olhado para aquela terra e falado assim: "Ah, não, tadinha, eu não vou mexer nela não, deixa ela aí na ociosidade, que é melhor para ela. Vai dar muito trabalho, é muito difícil, deixa ela na ociosidade que é melhor". Se ele tivesse feito isso, a terra jamais teria produzido. A terra jamais teria se tornado fértil. Então é preciso todo esse processo de reconstrução, é preciso todo esse esforço, ele demandou dias ali com enxada de trabalho, de dor para a terra que estava ali levando os baques da enxada, para que aquela terra se tornasse fértil e frutificasse. O mesmo é em nossa vida. A terra do nosso coração não é nem um pouco fértil. E a gente precisa torná-la fértil para Deus, para a evolução espiritual. E muitas vezes vai ser inchada da dor lá na nossa alma que vai conceder essa oportunidade da terra ficar fértil. Porque caso contrário, iríamos cruzar os braços e não iríamos buscar em nada melhorar, em nada crescer. Pensemos uma coisa. Muitas vezes os momentos de lágrimas trouxeram muito mais ensinamento para a nossa vida do que os momentos de sorrisos. Às vezes as maiores lições que a gente teve na vida, os momentos de maior crescimento foram regados por lágrimas e não por sorrisos, por momentos difíceis e não por momentos fáceis. Então é importante nós compreendermos que todos nós, dentro da nossa casa, enfrentamos desafios, obstáculos. Cada um de nós que está aqui enfrenta em seu íntimo obstáculos. Mas precisamos nos empenhar na esperança de um amanhã melhor, na esperança da vida eterna e continuarmos essa batalha. Não desanimarmos, não nos entregarmos à revolta ou à ociosidade. Mas, como diz Emmanuel, olhar com agradecimento pela oportunidade de crescimento espiritual que Deus está nos concedendo. E se nos faltar forças nessas horas, roguemos a Deus por força. Roguemos a Deus dizendo que se Ele mandou, se Ele permitiu esse obstáculo em nossa vida, essa dificuldade, esse desafio, que Ele nos ajude a ter força para carregar esse fardo. Que Ele nos ajude a ter compreensão daquilo que ainda não estamos entendendo. E que Ele nos ajude a manter a esperança para não desanimar. Deus está sempre conosco. Meus irmãos, hoje eu encerro por aqui a nossa mensagem deste Evangelho da sexta-feira, convidando a todos para estarmos aqui presentes amanhã, para mais um encontro, mais um Evangelho para o nosso coração. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus e nos lembremos que esta é uma mensagem da nossa amada casa espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que estamos aqui presentes. Fiquemos em paz, meus irmãos, e que assim seja.